Que alegria, que alegria, que alegria. A UERJ se sente honrada, sim, a UERJ se sente honrada de ter você entre nós. É sempre um prazer muito grande ter você abençoando nossa casa. Estamos presentes para nos ensinar tudo aquilo que a gente precisa saber. Essa é a casa do saber, é a casa que a gente vem buscar conhecimento. É aqui que todos nós estamos nos vivendo, esperando suas palavras, seus ensinamentos para nós. Eu sou do Centro de Ciências Sociais, sou da UERJ e sou do Programa de Estudos e Pesquisas das Religiões. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui presentes, agradeço a presença, essa visita ilustre que a gente está tendo hoje, a permissão de Deus por estarmos todos juntos aqui. Muito obrigada, então, e eu passo a minha palavra para o Senhor. Hare Krishna. Ele, deixei ali. Vamos lá. Bem-vindo a todos. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos e também a Thelma, querida demais, que sempre abre as portas aqui da UERJ, essa instituição maravilhosa para nós. De todos os programas universitários, a UERJ é a mais aberta, que tem um departamento de religião, da sociologia, né, do ProETEA. Isso é uma coisa muito avançada e muito especial, porque é uma mente muito aberta, né? Uma universidade tem um departamento de religião, isso é maravilhoso. Então, eu peço uma salva de palmas para a Thelma. Estar podendo oferecer a vocês esse momento tão bonito da nossa vida, essa noite especial. Eu que agradeço a presença de vocês, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada a todos vocês, obrigada por tudo que vocês oferecem a nós. A presença, a compreensão, valeu a pena estar na UERJ. Muito obrigada. Então, esse aqui é um evento sobre yoga, né? Os benefícios do yoga. E a gente, então, vocês sabem que yoga significa união, né? E no caso, o Bhakti Yoga, ele trata da união da alma com a super-alma. E isso está relacionado à nossa espiritualidade. A gente se voltar por um relacionamento com o Supremo,
que está além desses relacionamentos materiais aqui que a gente vive. Tem um verso das escrituras da Índia, dos Shastras, que ele diz: Tatvidhi Pratipatena Praniprasnena Sevaya, Upateshanti Tegenanandarinas Tatodashinaha. Ele vai dizer que aquele que deseja inquirir sobre a verdade absoluta, ele deve se aproximar de uma personalidade, de um mestre espiritual, prestar reverência a ele, prestar um serviço a ele, e que esse mestre espiritual, ele vai poder ensinar essa pessoa porque ele viu a verdade. Então aqui a gente está diante de um mestre espiritual, né? Então isso não é uma coisa comum, né? Vocês veem por aí um mestre espiritual indiano andando por aí na rua, ninguém vê, né? Isso é muito raro, né? Tem um mestre espiritual, Bhaktivedanta Bharati Maharaj, que ele dizia que para a gente se aproximar da consciência de Krishna e nos render a um mestre espiritual desse calibre, a gente já tem que ter cantado os santos nomes em pelo menos 100 vidas anteriores. E o que ele fala, esse mestre é reconhecido como um mestre, e o que ele fala é verdade. Então, se nós estamos aqui hoje, não é uma coisa barata, não é por acaso, né? E o que ele vem nos dar aqui é muito raro. Ele vem nos dar aqui a sabedoria divina, o conhecimento pleno. Eu vou contar só uma história rápida para vocês, para finalizar, que tinha um Brahmana, acho que era um Brahmana, que ele era devoto do Senhor Shiva, e ele queria casar a filha dele, só que ele não tinha uma rúpia, né, R$1. Então ele perguntou ao Senhor Shiva, ele perguntou ao Senhor Shiva como que ele poderia fazer para poder casar a filha dele. O Senhor Shiva é uma representação de Deus, né? Um semideus. Mas por ele ter devoção e adorar o Senhor Shiva, o próprio Senhor Shiva se manifestou para ele. E aí essa voz divina falou com ele: olha, se você quer casar sua filha, você procure, acho que é Sanatana Goswami. O Guru Sanatana Goswami falou o lugar onde ele deveria encontrá-lo. Aí ele foi até aquele lugar e perguntou para todos: quem que é Sanatana Goswami? E aí as pessoas apontaram: é aquele ali. Aí quando ele chegou, era uma personalidade com uma roupinha de algodão toda rasgada, magrinho, lá fazendo assim, introspectivo, e ele não entendeu nada. Ele falou: nossa, como é que essa pessoa aí não deve ter nem o que comer para conseguir pagar a festa da minha filha? Mas tá bom, o Senhor Shiva me falou, o Senhor Shiva é cheio de opulência, né? Vocês conhecem o Senhor Shiva, já viram? Ele tem dreadlocks na cabeça, né? Carrega um tridente, ele é muito poderoso. Então ele falou: eu vou lá me aproximar dessa personalidade. Aí ele chegou, ela se aproximou dele e falou, e contou a história: olha, eu estou aqui amando o Senhor Shiva, eu quero ajuda para casar minha filha. Aí a personalidade santa, né, Sanatana Goswami, ficou olhando para ele assim, aí pensou, ele falou: mas como é que eu vou poder te ajudar? Ele: bem, o Senhor Shiva mandou. Aí ele falou: olha, ali naquele rio ali naquele lago, tem uma pedra enterrada, vocês já viram aquele negócio de alquimista? Já ouviram falar? Essa pedra é uma pedra mágica, que onde você encostar essa pedra, o que ela toca vira ouro. Você vai lá e pega aquela pedra lá para você, e aí você vai conseguir resolver o seu problema. Aí ele falou: bom, vou lá ver, né? Aí ele foi exatamente naquele lugar, naquele lago, cavou e pegou a pedra. Aí ele ficou super contente. E ele falou: nossa, meus problemas estão resolvidos, que maravilha, sucesso. Mas aí ele foi lá e parou e pensou assim: peraí, se ele jogou essa pedra fora, assim, tá dando pra mim que ele nem conhece, ele deve ter riqueza muito melhor do que isso, né? E ele ficou meio intrigado, assim, falou: como assim alguém joga uma pedra dessa fora e fica lá vivendo assim, sem nada? Aí ele não aguentou e foi lá perguntar. Voltou para essa Sanatana Goswami e falou: senhor, por favor, você pode me tirar uma dúvida? Por que o senhor jogou essa pedra tão valiosa fora? Aí ele falou assim: é porque eu tenho coisa muito melhor comigo. Nossa, o que é que você tem? Ele falou: olha, antes eu preciso que você jogue essa pedra fora. Você vai lá e arremessa ela lá no lago. Aí ele falou: eu vou lá, eu vou fazer isso. Aí ele foi, voltou no lago e arremessou a pedra. Vocês imaginam, né? Aí quando ele voltou, ele falou: então,
aproxima do mestre, segue as instruções dele, canta esse Mahamantra, a gente vai ver que ele muda a nossa vida a cada passo. Coisas pequenas do dia a dia, viagens que a gente quer fazer, está tudo entroncado. Você tira um dia e fica cantando Mahamantra, você vai ver que no dia seguinte você vai tudo se liberar ou poucos dias depois. Coisas, tudo que a gente quer, se a gente se concentrar e pedir qualquer benefício espiritual, Mahamantra dá. As pessoas perguntam para mim, como é que você vai tanto para a Índia? Você vai para a Índia todo ano? Sabe por quê? Porque eu canto o santo nome do Senhor, que meu Guru me deu. Nada, tudo que eu tenho é o que Ele está me dando. E se eu tenho um obstáculo, eu vou lá e canto o santo nome do Senhor. Outro dia eu cheguei no trabalho e aconteceu uma coisa horrível. E eu estava muito enrolada, eu falei, meu chefe vai me matar, e meu mestre está chegando, o que eu vou fazer? Eu fui lá, parei, me escondi lá no trabalho e cantei o santo nome do Senhor. E tudo deu certo, tudo se clareou. Os santos nomes do Senhor sempre nos protege. Sempre. A gente vê a história da vida dos mestres, isso acontece em larga escola, em escala. Na nossa vida, tem um pouco a fé, vai acontecer em escala pequena, mas está acontecendo. Imagina o dia que a gente for cantando e a nossa fé ficar grande. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Hare Krishna. मैं हिंदी में बोलूँगी आपके लिए। हाँ? मैं हिंदी में बोलूँगी आपके लिए। हिंदी में और तरुणी ट्रांसलेट करेगी। हाँ? तरुणी अरे नहीं, आप translate इंग्लिश में करेगी। आप पुर्तगीज बोलते हो, स्पीक इन पुर्तगीज। थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा अरे नहीं, हिंदी कोई सुनेगा नहीं। आपके लिए। अरे मेरा सब जानते हैं। Meu nome é Manju, eu sou indiana, estou aqui há 3 anos fazendo doutorado na PUC, sobre língua estrangeira, língua portuguesa do Brasil como língua estrangeira. Vou falar em hindi e depois em português. Para mim, o Deus, vou começar cantando um mantra. Reverenciado meu Gurudev, todos os gurus que a gente tem, né, na Índia. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. गुरुदेव, मैं 3 साल से यहाँ हूँ, लेकिन जब आपका आना ब्राज़ील में हुआ तो मुझे भारत की खुशबू वापस मिल गई। Gurudev, você me trouxe, eu estou aqui há 3 anos e durante esses 3 anos não falava minha língua e tinha tantas saudades. E quando o Gurudev chegou, ele me trouxe o cheiro da Índia. बहुत सुना था आपके बारे में, लेकिन जब आपसे मिलना हुआ तो लगा कि आप बहुत सालों से मैं आपको जानती हूँ. Quando eu encontrei você, me pareceu que eu te conheci há tanto tempo, tantos anos, porque você trouxe Índia para mim. Então, muito obrigada, gratidão para você. Cada palavra do meu Gurudev me traz o cheiro da Índia. Eu sou de Kurukshetra, a terra de Krishna, terra de Bhagavad Gita, terra de batalha de Mahabharata. Maha, grande, e Bharat é o nome do meu país, Índia antigo. Então, Mahabharata foi a batalha maior do mundo, e não foi a batalha sobre coisa material, foi a batalha de Dharma, o que é direito, o que não é direito. E foi o Senhor Krishna que ensinou Arjuna, né, sobre vida, sobre morte, há tantos milênios que é pertinente esses valores até hoje. O mundo está respeitando esses valores, está seguindo, e cada vez mais há seguidores de Hare
milenar. E esses valores são muito mais importantes e esses valores a gente leva no coração. Onde for, a gente leva. Então, muito obrigada, Gurdev, por ter trazido Bharat para mim, Bhagavad Gita para mim, e todos os valores que é muito precioso, né, são preciosos para a gente. E desejo todos os seguidores de Hare Krishna muita paz, muita sabedoria, muita alegria, porque isso é preciso no mundo de hoje, que é cheio de ilusão, Maya, né? Maya, raiva. Então, para remover isso, como a minha colega falou, Brindavan, canta Harinam, vamos cantar juntos? Vamos? Sim. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gauravarga Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Thank you. First of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satasi Srimad Bhakti Vedanta Sravaman Krishna Maharaj, and Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Srimad Bhakti Vedanta Sravaman Krishna Maharaj, simultaneously offer my humble, respectful obeisances unto Lotus Feet of Nitya Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and especially we arrange about this program. Is so love and affection, so much motherhood love and affection with us. Last year as we came here, last time I came, love and affection. So I also give love and affection to everybody and all audience. Então, primeiro, presto minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Stotarashat Srila Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj, e a Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Stotarashat Srila Bhaktivedanta Swami Narayana Goswami Maharaj. Também presto minhas reverências a Nitya Leela Pravishtam Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, todos os devotos sênios, Vaishnavas e Vaishnavis. Minhas reverências especial à senhora Thelma, que ela sempre tem muito amor e afeição comigo, muito carinho. Ano passado ela me recebeu aqui e esse ano agora de novo ela me convidou. Minhas reverências à senhora Thelma, muita gratidão. Muito obrigada, senhora Thelma. Porque é isso, né? Amor e afeição por todos os seres vivos. E minha reverência a todos vocês também. So, very happy I am to again come in front of you. Just we have subject matter about what that benefit will get the practice the yoga. Então, estou muito feliz de estar aqui novamente na UERJ e feliz de estar aqui com vocês. Eu queria falar para vocês sobre os benefícios da prática do yoga. Actually, yoga means that is Sanskrit word. This is not the English or Portuguese. Like yoga means that is called. That yoga means the connection, united. Porque na verdade yoga não é uma palavra em português, é uma palavra em sânscrito que significa unir, união. So that means when we yoga, that united, then so much happiness and so much blissfulness is found. Então quando a gente pratica o yoga, quando você faz yoga, você se une, alcança essa união, isso deriva muita bem-aventurança e felicidade. Just also previous speaker Manju Lata very nicely and it's pleasure to you how to all you are also intoxicated, chanted with the holy names and so much bliss coming in our court of heart. Então como essa senhora que falou anteriormente, essa oradora, a Manju, ela está dele, ela cantou muito bem, e fez, com certeza ele inspirou vocês também a sentir essa energia, desse cantar que dá uma bem-aventurança no coração ao cantar o santo nome.
Actually, we are the part and parcel of Lord. Na verdade, nós somos partes integrantes de Deus. Our God is called infinite, Ananta, Asima. E Deus, ele é infinito, ilimitado. So that means when the parts or part and parcel make with the Asima and unlimited, that time so much bliss will come. Como uma parte, a parte que integra o todo, alcança e encontra esse todo, ou seja, quando a alma encontra com Deus, ela sente essa bem-aventurança. So for this regard, in our scriptures explain, very difficult to explain how is Lord, how he is great. Então as escrituras dizem que é muito difícil explicar como que Deus é muito grandioso. We cannot compare with God how he is great Não dá para comparar como que Deus é grande, because he's got transcendental eternal in this material world. Anything we cannot compare with him because in this material world everything that is called the limited. então não dá para comparar a grandiosidade de Deus com nada que existe nesse mundo. Porque acontece, tudo que existe nesse mundo é limitado e Deus, ele é ilimitado. Our Lord is called infinite, Ananta, Asima. Deus, ele é infinito e o nome disso em sânscrito é Ananta, acima, ilimitado. So, but how to understand his again that is called unlimited, it's called unlimited. Mas como entender que Deus é ilimitado? Right? Very difficult to understand. You cannot compare anything, but still also our scriptures just giving some direction, some brings to us about him. Então é muito difícil entender isso, muito difícil de comparar com algo desse mundo. Mas mesmo assim as escrituras, elas nos dão indícios, dicas, para como a gente pode entender isso. So that is called, he is called infinity. So mathematics also infinite minus infinite equals infinite. Deus, ele é infinito, né? E na matemática existe esse conceito de que infinito menos infinito vai dar infinito. But in this material world, everything is to plus up, everything is to minus, that will get the minus. Mas nesse mundo material, qualquer coisa que você subtraia, de qualquer coisa, se você subtrair alguma coisa, isso realmente vai diminuir. Just I give an example, 7 minus 5, that will come 2. Por exemplo, 7 menos 5 é igual a 2. But infinite minus infinite, that's called infinite. That is called Asima. Mas infinito menos infinito continua dando infinito, né? Que é uma coisa ilimitada. So how we compare to God? How he is infinite and anything cannot be compared with him. First is regard also saying Asima Ananda. Então, como comparar essa infinitude de Deus com alguma coisa? Não dá para comparar. Então, as escrituras chamam Deus de Ananta, acima, ou seja, aquele que é ilimitado e infinito. So maybe your question will be arise in your heart. So how will you know about him? Mas aí você pode, assim, surgir uma pergunta no seu coração, né? Então, como que eu vou poder saber, indagar sobre Deus? So for the our Sanskrit sloka, Veda Upanishad Ikvenayam Atma Pravachan Labho No Medhana Bahuna Sutena Jame Vaisavana Tattanu Vibrute Tanushana Nayam Atma Pravachan Labho. That's Asim Ananta God. You cannot understand with your material knowledge. Então, por isso que essa passagem, né, esse mantra védico das escrituras diz o seguinte, que Deus, ele é ilimitado, ele é infinito e não é possível compreendê-lo com o nosso cérebro material. Even you cannot understand if you listen about him. Não dá para entender Deus, nem mesmo se a gente ouvir falar sobre ele. When Lord himself mercifully manifests in our heart, then we understand about him. Quando o próprio Deus, ele mesmo, misericordiosamente, se manifestar no nosso coração, aí a gente vai poder entendê-lo. So how will you manifest in our heart? Mas a pergunta é, como que Deus vai poder se manifestar no seu coração? When we completely surrender to him Quando você se render completamente a ele. and we chant his holy name, he will be very happy. Quando você cantar
cantar os santos nomes dele, né, os santos nomes de Deus, ele vai ficar muito feliz. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So far this regard about Upanishad, Vedas, explain Nangatma, Prabhupada Bhuno, Medara, no Pohuna Steno, Jome Vajapruti Teno, Tashish Atma, Vibrute, is massively manifesting for the important hour. Então os Upanishads, os Vedas explicam isso, né? Quando Deus misericordiosamente se manifestar diante de nós, aí então poderemos conhecer. Well, how do you know? He manifests in front of us. How do you know? Mas como você vai saber que Deus se manifestou na sua frente? He manifested in three forms. That's called Nama, Vigraha, Sarupa. Deus se manifesta sob 3 formas: Nama, Vigraha e Swarupa. Nama means His holy name, not different from Him. Nam significa o nome de Deus. O nome de Deus não é diferente do próprio Deus. Just like tell you God. What is the name of God? Por exemplo, eu vou falar Deus, mas em inglês é God. O que significa essa palavra? His name is God. His name is God. G-O-D. G means generator. O means operator. D means just. Então, o nome de Deus, em inglês, God, é como se fosse uma sigla. God, G-O-I-D. G de Deus é o gerador supremo, né? O criador supremo. E O é Deus é o operador supremo. E D, ele é o destruidor supremo. So for the Upanishad, Jato va imani bhutani yena jatani jivanti jigasa sattva brahma. Who is He? Everything manifested from Him. Everything nourished by Him. Everything also destroyed by Him. Por isso que as Upanishads explicam quem é Deus, quem é Ele. Tudo vem dele, tudo é mantido por Ele e tudo é destruído por Ele. Esse é Deus. He is creator, He is maintenance, and He is destructor. Ele é o criador, Ele é o mantenedor e Ele é o destruidor. And for this regard, His name is called Govinda Damo Dharma Daveti. 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 His name is called Govinda. Govind senses. Vindati means He gives pleasure. That He gives pleasure. All the senses of the living entity. O nome de Deus, um dos nomes de Deus é Govinda. Govinda significa, Go significa sentidos, Vinda, aquele que dá prazer. Então Deus dá prazer para os sentidos de todos os seres vivos. Issara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karanam Brahmasekta. He is called Issar. Issar means Ishito, that he supreme controller. He controls everyone. Então Deus também é chamado de Ishvara. Ishvara significa que Ele é o controlador supremo. Ele controla todo mundo. What we are looking, everything is also controlled by God. O que quer que você esteja vendo, tudo é controlado por Deus. Even this nature, Prakriti, controlled by Him. Mayadarsena Prakriti Swate Swacharacharam Hetuvananapantya Jagadevi Parivartate. This is told to Arjuna, Bhagavad Gita. What is even this nature? What is going everything? Controlled by Supreme Personality of Godhead and Bhagavan Govinda. Então até Krishna diz no Bhagavad Gita para Arjuna, o que quer que você esteja vendo, tudo é controlado, na verdade, até mesmo a natureza material. A natureza também é controlada por Deus. Without His desire, no one can do anything. E ninguém consegue fazer nada sem desejo, se não for desejo de Deus. Even one of the small leaves cannot move without His desire. Nem mesmo uma pequena folha pode se mexer se não for desejo de Deus. But conditioned soul, they have so much false egos thinking, I am divine. Mas a alma condicionada ela tem muito falso ego. Então ela fica achando assim, eu sou a executora das ações, sou eu que faço as coisas. But who is supreme controller? Lord, He is the supreme. He
He controls for this regard. He is called God. He is Ishvara. Mas quem realmente é o executor das ações? Quem é o controlador supremo? É Deus. Por isso ele é chamado de Ishvara. And he is called Satchitananda. Satchitananda, transcendental bliss. E Deus também ele tem essa forma transcendental composta por conhecimento, eternidade e bem-aventurança espiritual. And he is called without beginning. E Deus também ele não tem começo. So Patrika is Anadira Adi Govinda. And he gives pleasure to all the living. Então, por isso que se diz Anadirada Govinda, ele dá prazer a todos os seres vivos. So he manifests in his name, holy name, that is called transcendental sound, that is Sabda Brahma. E Deus ele se manifesta no som do seu nome, né? Isso é Shabda Brahma, um som transcendental. O nome de Deus é um som transcendental. According to the science, discourse two kinds of sound. One is called transcendental sound, another is called material sound. A ciência explica que existem dois tipos de sons, né? O som material e o som transcendental. Material sound creates out the body and mind. Então, o som material ele vai afetar o nosso corpo e a nossa mente. And reaction comes about the sound, material sound. E aí o som material ele vai também criar uma reação na gente, né? Ação e reação. Muito What is bem. that? If I glorify you, your heart will overflow. Por exemplo, se eu começar a te elogiar, você vai ficar muito feliz, em júbilo. Because that the sound entering your ears, coming in the heart, then your heart will be overflow. Porque o som, né, do elogio entra pelo seu ouvido, vai para o seu coração e você fica com o coração em júbilo. Or same sound and harsh words, they will become another your mood will come. Mas se eu falar áspero com você, se eu brigar com você, esse som é um som também, mas são palavras duras, isso vai entrar pelo seu ouvido e você vai sentir outro tipo de sentimento, né? A transcendental sound, the vibration, enter your body, mind and soul. Já a vibração sonora transcendental, ela tem o poder de afetar a sua mente, o seu corpo sim, mas a sua alma também. Because soul resides this body is working and all our senses working. Porque na verdade a nossa alma reside dentro do nosso corpo. E o nosso corpo só funciona porque a nossa alma está presente no corpo. Look, our same eyes, nose, hand, everything is there. But when soul goes out, that time all our senses completely inactive. Por exemplo, quando alguém morre, né, a alma sai do corpo. Então a pessoa tem um corpo ali, ele tem olhos, tem braços, tem todos os membros do corpo, mas o corpo fica completamente inativo. And that time you are saying that is called dead body. E aí você já chama esse corpo de um cadáver. Before saying body, now it's called dead body. Who is dead? Então antes era um corpo, né? Mas agora é um cadáver. Quem morreu? Who died? Quem foi que morreu? Where has he gone? Para onde essa pessoa que morreu foi? When asked this question, their material science cannot give the answer. Então, se a gente perguntar essas perguntas para a ciência material não tem respostas. But the spiritual science is giving the answer. Or that's the soul, Atma, with the part and parcel of law. Mas a ciência espiritual tem respostas. Ela diz sim, o que saiu do corpo foi a alma espiritual, na hora da morte. E essa alma espiritual é uma parte integrante de Deus. So our Srimad Bhagavad Gita Krishna says this. Mami Vamsa Jiva Rupi, Jiva Bhuta Sanatana. All the living entities, they are eternal and transcendental, and they are my part and parcel. Então no Bhagavad Gita, Deus, Krishna fala isso, que todos os seres vivos são partes integrantes minhas. E todo ser vivo é eterno e transcendental. So for this regard explained, this Lord is the Supreme, and He manifests in the form of transcendental vibration sound, that is Sabda Brahma, about His transcendental name. Então Deus é supremo e Ele se manifesta nessa vibração sonora transcendental, o seu próprio nome. He has many names, unlimited names, Anantara. E Deus tem nomes infinitos nomes. You can call Him God, you can call Him Allah, you can call Him Krishna Ram, as you like. Você pode chamar Deus, né, de Allah, né, ou de Rama, Krishna, como quer que você queira. And He will give respect, He will give response to your heart. E Deus vai responder você dentro do seu coração.
but his sweet name, that is called Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That means all we are belongs to God. We are not God, we are belongs to God. Mas esses nomes em especial, Hare Krishna, são nomes muito doces. Ou seja, significa também que nós não somos Deus, mas nós pertencemos a Deus. Aham Brahmasmi, I am Brahma. Actually, I am not Brahma, I belong to Brahma. Essa passagem dos Vedas que se diz Aham Brahmasmi, na verdade, não significa que você é Brahma, que você é Deus, mas sim que você pertence a Deus. So in this way, our scriptures very clearly explain Lord manifested in his form, that is called Sapta Brahma, transcendental vibration. Então as escrituras explicam que o Senhor se manifesta na vibração sonora do seu próprio nome, Then, transcendental. second, his Vigraha deities, he manifested in the form of his deities. E também, segundo manifestação, Deus se manifesta na forma das suas deidades. If you serve to him, then you realize something. E se você servir a Deus, você vai obter a realização dessas coisas. He will speak with you. Deus ele vai falar com He você, will be playing with you. vai brincar com você, And he will embrace you. He Vai. will kiss you. vai até te abraçar e te beijar. When your love flame will come. Mas como que Deus vai fazer isso com você? É? Quando você tiver amor mesmo, amor por Ele. Love means is what? Don't connect it to each other. That is called the love. O que é o amor, né? O amor é isso que nos une, que nos conecta com os outros, uns com os outros. Esse é o amor. When two friends meeting together, everything is in. That is the system of love. Então, por exemplo, quando dois amigos se encontram, eles se abraçam, se beijam, eles estão reciprocando esse amor. English word, the 5 syllables, 4 syllables. Love, L-O-V-E. Então, em inglês e em português também, a palavra amor, love, tem 4 letras, né? No caso em português, A-M-O-L, ou love, em inglês, L-O-V-E. If you love someone without your interest, what you want, something. Quando você ama alguém sem interesse próprio, o que você espera dessa pessoa? Love likes that they smile, not other thing. O amor gosta, sabe de quê? Ele gosta de ver um sorriso, nada mais. But here is smile, how many letters? Mas a palavra smile, né? Smile em inglês, quantas letras tem? How many? Quantas letras? 5, 5. 5 letras, smile em inglês, sorriso. S-M-I-L-E. S-M-I-L-E, smile. Smile. Giving easy. Then heart problem. That means love indicates the smile from your inner core. Ou seja, o sorriso, ele vai indicar o amor que você tem no âmago do seu coração. So if you love God, then God will also give so much peace to your heart. Então, se você amar a Deus, Deus vai dar muita bem-aventurança dentro do seu coração. So I also explained this Vigraha, that is not only the material thing, that it comes to. Então, essa deidade, ela não é transcendental, ela não é material, ela é transcendental. Our Sarup is all very beautiful form. E a terceira forma na qual Deus se manifesta é a sua rupa, ou seja, a sua própria forma mesmo. Belíssima. These beautiful eyes, nose, hands, legs, everything. Deus tem olhos lindos, pernas, mãos, braços lindíssimos. But all is that is called transcendental, Sachidananda. For this regard, his form is called Satchitananda. Mas a forma de Deus é completamente transcendental, Sati Ananda, o corpo dele é transcendental. That is three things, sir. Sat means existence. Chit means transcendence, knowledge. And Ananda means bliss. Então, Sat significa existência, Chit significa que é transcendental, conhecimento, e Ananda é bem-aventurança. That's why I explained to you, our body made by 5 elements. Então, falar para vocês que o nosso corpo é composto por 5 elementos. Earth, air, water, space, and fire. Então, é terra, fogo, água, ar e o espaço. So for this regard, our this body is called material body, Panchabhutik Sarira.
Por isso que nesse nosso corpo aqui, esse corpo grosseiro material, é chamado de Panchabhautik Sharira. Corpo formado por 5 elementos. And this body, Panchabhautik, the material body, 5 elements made by the 5 elements, always is one. Division. Esse nosso corpo, que é formado por 5 elementos, ele está sempre se degradando. Look this thing. One day you're very fat, then another day you will become very skinny. Então, por exemplo, tem um dia que a gente está bem gordinho, está gordo, aí depois a gente emagrece, não é mesmo? If you're very fat, or if you have some stomach problem, going to the top, couple times, diarrhea, they become very skinny and you cannot walk, you cannot do anything. Se você for bem gordo, por exemplo, mas ficar com um problema de estômago, aí você fica com um problema assim, né, de ir muito no banheiro e tal, às vezes você nem vai muito, vai algumas vezes já, e aí você acaba ficando bem doente, bem magro, fraco. Is it right? Não é verdade? Because material things, it is 5 things are there. The 6 things here. Pasti, jadi, vadati, apakhati, vinasati. And growing up, then finally complete life. Porque nas coisas materiais tem isso, né? Esse nascimento, crescimento, depois finalmente tem a morte, tudo é destruído. One day we are very small baby. Then grown up, then one day become old, then one day we give up this body. Então a gente nasceu, né? Pequenininho, éramos bebês, aí fomos crescendo, aí ficou, né, adulto, velho, e aí depois da velhice a gente abandona o corpo, morre. But God is only transcendental, Satchidananda. Mas Deus, ele é sempre transcendental, Sati Ananda. It's called always youthful form, Navajovana. E a forma dele é sempre jovial, Navajovanancha. Lord will never die. Have you heard God died? Deus nunca vai morrer. Você já ouviu falar que Deus morreu? Have you heard? Já ouviram falar isso? But this body will die. Mas o nosso corpo, ele vai morrer. In the same way, soul who resides in this body, also soul never die. Da mesma forma, a nossa alma que vive dentro do nosso corpo, ela nunca irá morrer. No jayate, no mriyate. That means soul never gets born and never die. Ou seja, a alma nunca nasce, tampouco morre. Because soul is a part and parcel of Lord. Porque a alma é parte integrante do Senhor. Anyhow, we have come in this material world and suffering the 3 folds of mind. Então, de qualquer forma, a gente está aqui nesse mundo material agora. Estamos sofrendo de 3 tipos de misérias de mind. Maybe your question is, what is mind? Sanskrit word. Mind. What is mind? Então, vocês podem se perguntar, o que é essa palavra em sânscrito, Maya? O que significa isso? Maya means the illusionary potency of Lord. Maya é a potência ilusória do Senhor. Or that is called the external potency of Lord. Também chamada da potência externa de Deus. And we are wandering in the same secular world and suffering 3 folds of. E nós estamos dentro de um ciclo de reencarnação, de nascer e morrer repetidamente. E aí a gente está sofrendo o sofrimento de Maya, da ilusão. And we completely forget God. E a gente se esqueceu completamente de Deus. But God, He is always remembering to us. Mas Deus, ele está sempre se lembrando da gente. He is calling to us. Ele está chamando a gente. But we are not listening. We are not going towards Him. Mas a gente não está ouvindo, a gente não está indo na direção de Deus. So maybe your question will come, why we are not listening? God is calling to me. Aí você pode se perguntar, por que eu não estou ouvindo o chamado de Deus, que Ele está me chamando? You are calling your son. Why your son is not coming? Você está chamando seu filho. Por que seu filho não está respondendo, não está vindo? Because your son is completely absorbed to playing and enjoying other things. For this regard, your son is not listening to your sound. Porque o seu filho está completamente absorto na brincadeira que está jogando, no jogo. Então ele está tão absorto ali que ele nem está escutando você chamá-lo. In the same way, conditioned soul, completely averse, is raised from the Lord. Então, da mesma forma, a alma condicionada, ela virou para o lado contrário do Senhor. The Lord is calling to us. Então, o Senhor, Deus, Ele está chamando a gente. Oh my son, oh my daughters, please return back and consider the world. Ó, meus filhos e filhas, por favor, voltem de volta para o mundo transcendental. Bible also clearly explains this way. God is our Father. All we are is
sons and daughters. E a Bíblia explica claramente isso, né? Que Deus é nosso Pai e todos nós somos seus filhos e filhas. And God has so much love and affection with us. E Deus tem muito amor e afeição por nós. For this regard, Bible very clearly explains these things. So what is the meaning of God? God is the embodiment of divine love. God is love. Love is different of God. Por isso que a Bíblia explica isso, né? O que significa Deus? Deus é amor divino. Deus é amor e amor é Deus. E Deus é a personificação do amor divino. In the same way, Vedas explain, Premamay Bhagavan, God is the embodiment of divine love. Então a Bíblia fala isso. E os Vedas, que é a escritura da Índia, fala a mesma coisa. Premamay Bhagavan significa que Deus é amor. So all you want love. Who does not want love? Raise your hand. E afinal, quem não quer amor, né? Levanta a mão. This love, this word is very sweet and intoxicating in your heart. Essa palavra amor é uma palavra tão doce que já, assim, inebria o seu coração. When you use this word, I love you, then our heart starts to dance. Se alguém falar pra gente, eu te amo, né? Só de ouvir isso, nosso coração começa a dançar. Automatically your smiling face will come. Yes, sir. Smile. E você na hora vai começar a sorrir muito, como eu estava falando, né? Esse sorriso vem. But I want to try to speak about transcendental love, not the material love. Então, mas eu queria falar sobre o amor transcendental e não o amor material. In this material love, gives some temporary happiness, please. Então, nesse mundo material, a gente obtém uma felicidade apenas temporária. Not permanent. Or maybe that love sometimes cheat or cheated. E o amor nesse mundo é temporário. E às vezes você acaba sendo enganado. Ou você também engana os outros. Because we don't know what is the way of love. Porque a gente não sabe qual é o caminho do amor. Because we are doing yoga. Yoga means you are connected, then love and bliss will come. Mas yoga significa conectar. Quando você se conecta, você sente muita bem-aventurança e amor. So what is our thinking? What is the way of love? Por isso que eu vou dizer qual é o caminho do amor. In this material world, there's a material love sometimes gives so much pain in our heart. Broken our heart. Nesse mundo, o amor que a gente experimenta, às vezes, faz a gente sofrer muito, né? A gente parte o nosso coração, às vezes, o amor desse mundo. Just I give an example, then you may understand. What is the way of love in this material world? What is the way of love? Então, eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem sobre qual é o caminho do amor neste mundo material. All you want love, but we don't know. What is the way of love? Todos vocês querem amor, mas a gente quer amor, mas a gente não sabe qual é o caminho do amor, o jeito do amor. Just I give an example, you may understand what is the way of love. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem sobre qual é o jeito, como que é o amor nesse mundo. Once one prince, when he became 25 years old, he became the king of his country. Então, uma vez tinha um rei, né, um príncipe, que quando ele fez 25 anos de idade, ele virou rei do país dele. Then he married a very nice, beautiful young lady, princess. E aí ele se casou com uma princesa muito bonita, era uma jovem princesa linda, lindíssima. At the time of their marriage ceremony, then king told his wife, listen, today our marriage ceremony is a very super auspicious day. E aí no dia da cerimônia de casamento, né, do casamento deles, o rei, né, que agora é o rei, falou para a nova rainha, falou, hoje é um dia muito sagrado, muito pra gente, muito especial, porque é o dia do nosso casamento. I will give one very valuable presentation to you. Então eu quero te dar um presente muito especial e muito valioso. Do you want? Você quer receber o presente? Then queen she told yes, why not? A rainha falou sim, por que não? Then king gave him very nice, beautiful necklace and told, this is our symbol of love. Aí o rei deu um colar muito bonito para a rainha, né, para a mulher dele, nova, recente-casada, e falou assim, esse colar aqui é o símbolo do nosso amor. And always united and never separate and stay together. E a gente sempre vai ficar junto e nunca vai se separar. I'm traveling Western countries, many countries I'm going. You know, I have come from India. And traveling many countries, Australia, Malaysia, many countries, America, everywhere I'm going. And when I traveling, I am seeing on the bridge, there's so many locks are tied, locked. Então, eu sou indiana, né, mas eu viajo o mundo inteiro, né, todos os países, né, tipo, a gente
Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, etc. E aí eu já vi várias vezes assim, quando eu vou numa ponte, tem assim, nas grades da ponte, vários assim, cadeados, fechados assim. Then I became very surprised. Why there's so many clothes? Here on the beach, why? Na praia, em vários locais assim, eu fiquei surpreso. Por que tem tantos cadeados assim, fechados assim por aí? Not one, maybe 100, 200, two sides of the bridge. And what is called road? And all these long. So many, 100, why? Ah, então na ponte, né? Nas grades da ponte, tem vários. Eu reparei que nas grades da ponte tinham vários cadeados assim, sabe, fechados, mas vários, não 1, 2, 100, 200, vários cadeadinhos fechados. Then we asked some person, why is so much locked here? Yeah? Why the key? Eu perguntei para alguém, por que tem tantos cadeados fechados? Cadê a chave desses cadeados? That time I told, oh, this is their culture. When they married or united together, giving this love, now we are locked our love in our heart. This is what is simple. And they throw the key on the river or somewhere. Aí eles falaram, não, sabe o quê? Quando as pessoas se casam, se unem assim, elas vão e botam esse cadeado e trancam. Tipo assim, agora o nosso amor está trancado aqui no nosso coração. Aí eles vão e jogam depois a chave fora, lá no rio. I don't know, you have this types of culture or not. But so England or European many countries, they not. Não sei se aqui no Brasil vocês também têm esse hábito, mas eu vi. Mas eu sei que na Inglaterra e nos Estados Unidos tem muito isso. Okay, so that means that this is our love. And always we united together. Love means that, you know. Ou seja, esse é o nosso amor, então a gente vai estar sempre junto, unido, né? Simboliza esse cadeado, né? And never separate to each other. For this reason they lock their heart. This is the symbol of the key. Okay, lock. E a gente nunca vai se separar, então por isso que eles, né, trancam o cadeado e isso que significa isso. So now coming in this way, just I told this story. The king told, Queen, listen, I am giving this necklace to you. This is our symbol of love. Então, contando para vocês a história, né, que o rei deu o colar para a rainha, para a esposa dele, e falou, ó, esse aqui é o símbolo do nosso amor. But you very carefully keep this. She promised, yes, of course. Any circumstance, I will lose this thing. Because this is our symbol of love. Love is always keeping her heart. Aí ele falou para ela, ó, cuide com muito cuidado, né, desse colar, guarde com você, guarde bem guardado e tal. Aí ela falou para ele assim, claro, pode deixar que eu vou guardar bem guardadinho. Afinal, é o símbolo do nosso amor, claro. Love, please, this is actually very so much ecstatic mode. Sometimes you cannot say I love you. Then you make it very nice, beautiful, hard, then you. Então quando a gente ama, né, a gente sente assim, um êxtase tão grande que às vezes a gente não consegue nem dizer eu te amo. Você simplesmente escreve eu, coração, você. Não é verdade? Um coração bem bonito. Ecstatic sentiments coming. Yet love, actually, this is true. Our scriptures love this word. You cannot speak with your mouth. É porque é um êxtase, né? Uma coisa que se sente tão forte quando você ama alguém, né? Então, na verdade, as escrituras explicam que, na verdade, não dá para você falar que você ama alguém com a sua boca. So this love is always in our both heart. Então, esse amor está sempre dentro do nosso coração. So now coming in this way, that queen, she promised, yes, I will give this necklace because this is the symbol of our love. Então a rainha ela prometeu para o rei, né? Tá, eu vou guardar esse colar. Afinal, ele é o símbolo do nosso amor. In this way, 15 years passed. Então assim se passaram 15 anos. One day king, he was sitting in his courtiers with his entourage, entourage. Então aí um dia o rei estava lá na corte dele, junto com todo, né, o seu séquito real. In the meantime, one very sweet dancer, she came and danced very nicely. Aí apareceu então uma dançarina na corte. E ela dançou muito bem, era uma ótima dançarina. All the entourage of king very happy, and king also very happy, and so much pleased with her dance. E aí todos os, né, estavam ali da corte, o séquito do rei, ficaram muito
feliz de ver aquela dança, e o rei também ficou muito satisfeito com a dança. Then after dance finished, the king gives something and peasant dancer to the dancer. Aí quando acabou a dança, o rei deu um presente para a dançarina. Then dancer is thinking, oh, king gave me this something to me. I have to be that's called giving and receiving. Dadati pratikannati, giving and receiving. Aí quando a dançarina recebeu esse presente do rei, ela pensou assim, eu tenho que dar alguma coisa, né, pro rei. Afinal, né, a gente sempre tem que dar e receber. So dancer, he offered one necklace in the hand of king. Então, né, também como uma troca, a dançarina foi e deu um colar pro rei. When king saw that the necklace in his hand, then suddenly king mind completely changed and he become very serious and looking at the necklace. E aí, então, quando a dançarina colocou o colar na mão do rei, quando o rei viu o colar, assim, do nada, o humor dele mudou completamente. Ele ficou super sério, o coração assim, super sério, do nada. Then dancer became surprised. Why? And I am poor, just I offer this small necklace to king. Why king so much anxious and serious with me? Aí a dançarina começou a ficar preocupada. Eu sou pobre, eu simplesmente ofereci esse colar aqui de presente pro rei. Por que ele assim, do nada, ficou tão sério, tão grave, né, com o coração assim, né, com essa expressão, por quê? Then dancer very humble, very politely, she asked the king, okay, I am prepared poor lady, and offer you this small necklace, but why you are unhappy with me? Rei, né, ela falou pra ele, eu sou uma dançarina pobre, te dei esse colar, por que você ficou bravo comigo? Then the king very seriously, shut up! Aí de repente o rei assim, muito sério, gritou, cala a boca! Tell to me, where did you get this necklace? Fala pra mim, onde você arranjou esse colar? Then the dancer body started shaking. Oh my God, why did I offer this necklace to king? Aí a dançarina começou a se tremer assim de medo, meu Deus, por que eu fui oferecer dar esse colar pro rei? King gave you many valuable things to me, or I give this small necklace to king that king become very angry. O rei tinha me dado coisas tão valiosas, eu simplesmente dei um colarzinho, né, em retorno, e ele ficou tão bravo, por que eu fui fazer isso? Again, King, shut up! Why did you get this necklace? Tell me honestly. Aí ele de novo falou, cala a boca, fala onde você conseguiu esse colar, fala a verdade. Otherwise I will give you heavy punishment. Senão eu vou punir você, punir muito. Then her body started shaking. Oh my God. Aí ela começou a se tremer muito, meu Deus. Dancer replied, okay, you are many stars. Once he came my place and offered this necklace. I don't know the value of this necklace. Aí a dançarina falou, rei, uma vez o seu ministro, ele foi até minha casa e me deu esse colar, eu não sei qual o valor que tem esse colar. That girl, get out here! Don't tell to anybody. E aí o rei falou para ela assim, sai daqui agora, não fala para ninguém sobre isso que aconteceu. Then he gets up and very quickly he ran away from us. Ela começou a tremer, bem rápido ela saiu correndo dali. Then he become very serious. And again he was looking at the necklace. Aí o rei ficou muito sério, né? Ele ficou olhando para aquele colar assim, sem parar. Then he told, I want to stay alone, or you go out. Aí ele falou assim, eu quero ficar sozinho, todo mundo, vai embora daqui. Then takes all his entourage left, that they could get a king. Then he sitting alone. Todo, né, o grupo, né, das pessoas que ficam com o rei, eles foram embora, deixaram o rei sentado sozinho. Then king again and again, looking, watching that the necklace. E o rei não parava de ficar olhando o colar, olhando. Then king again pushed the button of the bell. Aí o rei foi e tocou, né, o botãozinho dele, a campainha para chamar. Then king, bodyguard, security guard came. Aí chegou o segurança dele. Oh my honor king, oh my majesty.
Then came very seriously to call my minister. Aí o segurança falou, ó meu senhor, o que eu posso fazer? Aí o rei falou muito sério, chama o ministro. Minister very happy. Minister is thinking king will be must be. Then discuss with me. Means some secret thing with me. E o ministro, quando ouviu que estava sendo chamado, ficou muito feliz. O rei está querendo discutir comigo uma coisa muito secreta, assim, especial. King meet with minister meet with king in this courtyard. E aí o ministro foi e se encontrou com o rei, né, lá na corte do rei. Then king very seriously asked the minister, tell me honestly one thing. Don't cheat, no publicity, no hypocrisy. E aí o rei falou assim para o ministro, diga-me honestamente uma coisa, sem falsidade, sem hipocrisia. This necklace you gave to the dancer? Você por um acaso deu esse colar aqui para a dançarina? Tell honestly. Fala a verdade. Then minister, honestly, yes, I gave this necklace to the dancer. Aí o ministro falou, honestamente, sim, eu dei esse colar para a dançarina. I love the dancer. So one day I went to her house and gave this necklace. Porque eu amo aquela dançarina, então um dia eu fui até a casa dela e dei para ela esse colar. Tell to me, why did you get this necklace? Fala pra mim, mas onde você conseguiu esse colar? Minister replied, your wife, queen, she loves me. One day she gave me this necklace. Aí o ministro falou, a sua esposa, a rainha, ela me ama. Então por isso um dia ela foi e me deu o colar. Then king very serious. Don't tell to this to anyone. Aí o rei ficou muito sério e falou assim, não fala sobre isso com ninguém. Get out! Sai daqui agora! The minister came out from the courtyard. Aí o ministro saiu lá daqueles aposentos. Then king again put the prayer. Aí de novo o rei apertou o botãozinho dele lá. Then his security guard came. Oh my honor, oh my majesty. Okay, call queen, my wife. Né, aquela campainha, e aí chegou o segurança e falou, sim. Aí ele falou, chama minha esposa, a rainha. Queen is very happy, dancing home and jolly home. Oh, my husband is calling to me. Maybe something he will discuss. A rainha ficou muito feliz. Meu marido está me chamando, ele está querendo falar alguma coisa comigo. Toda alegre, ela está querendo se encontrar com o rei. Then king very happy, meet with his wife. Aí o rei, né? A rainha estava... o rei ele se encontrou com a rainha e ele parecia estar muito feliz. Tá? And king, very love and affection, asked his queen, listen, 15 years ago, I married you. Could you remember? Yes, of course. Every year we also celebration our anniversary. Então, How can we forget this? O rei falou assim com muita alegria, né? Nossa, então, você lembra que há 15 anos atrás a gente se casou? Aí a rainha falou, claro, como que eu esqueci 15 anos, né? Todo ano a gente celebra o nosso aniversário de casamento. How possible forget our anniversary? How possible our honeymoon? Como que eu ia poder esquecer do nosso aniversário de casamento, da nossa lua de mel? Oh, many times I remembering these things, many pictures, many movies, every day, watching, looking, our honeymoon. Todo dia eu me lembro, né, da nossa lua de mel, dos nossos momentos juntos, me lembro, vejo filmes, vejo vídeos, né, da gente, eu, né, sempre me lembro da gente. Then king remind, could you, I gave you that time a very nice, beautiful necklace to you? Aí eu recordei para lá naquela ocasião, eu te dei um belíssimo colar. Then queen said, yes, of course. That's the symbol of our love. Aí ela falou assim, claro que eu me lembro, o símbolo do nosso amor. I give very nicely and secretly. Eu guardo esse colar muito bem guardado, num lugar muito secreto. Could you show to me? Você podia mostrar para mim então, onde está? Then she's very clever. E a rainha ela era muito esperta. She told, today I am very busy. My many friends has come. I have to meet with them. Maybe tomorrow I can show you. Ela falou assim, estou muito ocupada, agora as amigas me vieram até aqui. Amanhã eu mostro para você colar. But king is very stubborn in his words. Mas o rei era muito teimoso, ele não voltava atrás. He told, no, just now. I want to see.
Where is that necklace? Ele falou assim, eu quero ver agora eu quero ver agora. Because that is our symbol of love. Afinal, o símbolo do nosso amor. And King himself wrote in the bottom of the necklace his marriage date and sign very simple. Até, na verdade, o rei tinha assinado, tinha gravado no colar embaixo, assim, o dia de casamento deles e o nome do rei, a assinatura do rei. So what is history of King? I want to see. Where is that the necklace? I gave you. That is symbol of what? Love. Então o rei falou, por isso que eu quero ver esse colar que eu te dei, né? É um símbolo do nosso amor, eu quero ver agora. And she's very glad. No, tomorrow I will show you. Why? You are my husband. You don't trust me. Aí ele falou assim, mas também eu te mostro, você é meu marido, você não confia em mim. Confia. King told, why not? Husband, wife means you trust. Only trust. Not treat. Only trust each other. Então ele falou, claro, sim, por que não, né? Marido e mulher é isso, né? Sempre tem essa confiança no outro. Yes, for this, yes, for this regard I want to see. Where is the necklace? When the 15 years passed, I did not ask because I absorb with my work activity Rajkaran. Aí ele falou, sim, então, sim, claro, eu confio, por isso que agora dos 15 anos eu fiquei muito ocupado outros tempos, nos meus deveres de rei, então, mas agora eu quero ver esse nosso símbolo, do nosso amor. So, again and again, King and stubborn in his own words. So to me, that where is the necklace? Então o rei muito teimoso continuou lá, eu quero ver o colar, mostra pra mim. And she told, I put in my lodge, and Ela falou assim, aqui está no meu cofre. they said, okay, open your, Aí o rei falou, tá, vai lá abrir o cofre então. then she pretended, oh, I cannot find your, where is the key? Aí a rainha começou a fingir, mas eu não sei onde é que tá a chave. I forgot, where the key? Me esqueci onde eu vou deixar. And she told, let's take this key and open. O rei falou assim, tá, começa a chave aqui, vai, e abre o cofre. Then she opened the cell. Aí ela abriu o cofre. And she was pretending to searching. And 10, 15 minutes she was searching, she could not find. E ela ficou 10, 15 minutos procurando, né, a chave. Ela estava fingindo que estava procurando a chave. Actually, she knows everything. Where is the necklace? Na verdade, ela já sabia o que estava falando, sabia de tudo. A Vrena, cadê a Vrena? Huh? Take her. Then King told, oh, look, this is the necklace? Then she went, oh, where did you get this? Aí o rei falou assim, esse colar aqui que você está procurando? Aí ela, meu colar, onde você encontrou? Oh, maybe someone made the duplicate key from my purchase and took out. Ela falou assim, alguém deve ter feito deve ter roubado a minha chave, feito uma duplicata e pegou o colar dentro do meu cofre. And she also cried and said, oh, so long time, I did not see this. As like if anything you lost, again you return back, you have to overtake and tear through it. Ela chorava, nossa, meu colar, tanto tempo que eu não via, nem quando você perde alguma coisa, você encontra de novo, você fica em júbilo, né, coração muito alegre. In this way, she was shedding tears and acting this role. Então ela estava tipo, chorando, assim, fingindo, fazendo todo um papel, que tinha vendido a chave, que tinha vendido o colar e tinha comprado de novo. Then he told, Queen, don't duplicate Christ. Aí o rei falou assim, rainha, para de falsidade e hipocrisia. Stupid. Nonsense! Rascal! Sua idiota, estúpida. Pretending. You gave this necklace? Minister or not? Tell me honestly. Sua falseta está fingindo. Você deu esse colar para o ministro ou não? Fala a verdade. Deus. Then her body started to say, Aí o corpo da rainha, everything so sir. And now, o corpo da rainha começou a se tremer, né? Porque agora a verdade estava vindo à tona. then she completely was ashamed. Ela ficou totalmente envergonhada. She did not say any word. What to do? Ela não falou, não conseguia falar mais nada, o que fazer. Then the king realized what is the meaning of material. Aí o rei começou a entender qual o significado do amor material. What is the way of love? Qual o caminho, o jeito desse amor. Why I am saying it? Because this is the nature of the material love. Material love going different ways. That is called okay. As light and walks of the sleep. E qual que é o jeito desse amor aqui, né? Nesse amor, o amor material, ele anda como se fosse, ele caminha como se
cobra. Vem Jatha, com tudo. or Sanskrit version, Jatha Uhi Devo Meva, as like snake walks, runs, crooked. In the same love also crooked. Go this way. A cobra ela anda assim todo, né? Zigue-zague, ela anda assim. Então o amor desse mundo também é assim. But our actual told him this is the love of making love. Mas isso é o material. But every circumstance, not this example, but most of the circumstances, this is our love is going into the cheat or you cheat. Então, não é sempre que assim, mas na maioria dos casos é assim, o amor material é assim. Ele vai assim, né? Em zigue-zague e acaba que ou você engana a pessoa que pensa tal, então, ou você engana ou você é enganado. But you love to God, you will cheat, and you will direct to God, and so much peace, happiness. Mas se você amar Deus, você nunca vai ser enganado. Você vai se encontrar diretamente com Deus, que vai sentir muito bem-aventurança. So yoga means this thing, how connected with, united with God, and so much happiness, considerable happiness. Então, yoga é isso, como se unir, conectar a Deus e sentir muita bem-aventurança. And you never cheat. God will never cheat you, and you will never cheat God. E Deus nunca vai te enganar, e você nunca vai enganar Deus. Actually, we are saying these things, discuss these things. Love is God, God is love, God is the embodiment of divine love. É isso que a gente está discutindo, né? Como que Deus é amor e amor é Deus. E Deus é a personificação do amor divino. So that means I am not saying don't love your wife, don't love your friends. That is not our subject. Subject is that how to love to God. Não estou falando para vocês não amarem sua família, sua mulher, seus filhos. Estou simplesmente falando para vocês amarem a Deus. But how to love to God? Mas como amar a Deus? Just our scripture explain, chant holy names. Chant holy names, be happy that you love Him. As escrituras explicam que se você cantar os seus nomes, você vai sentir esse amor e vai ser feliz. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please everybody stand up. Todos que tiver, por favor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna.
Amanhã nós vamos lá no centro, né, lá na Tijuca, na Boa Vista, e amanhã nós vamos no Rio, CCH, And you no also, Luca. you have interest also come to our temple, Guruvani. E também quem tiver interesse pode conhecer mais vir para o nosso templo, Guruvani Gauriamá, lá na usina, no Alto da Boa Vista. Actually, all the time in this book also, the Portuguese book, you can read also Karana, which might help. Então, todos esses ensinamentos são esses livros, essas revistas. Aí tem um livro que não pega nada. Quem quiser adquirir, só chega aqui, tem vários livros e revistas muito especiais. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma noite linda, maravilhosa. Estou me sentindo muito bem. Espero que vocês também estejam com Deus, que vocês tenham apreciado toda essa palestra, que foi muito bonita, muito intencional. Obrigada. Vocês reflitam sobre tudo que foi dito aqui, porque atrás dessa história tem sempre outras questões que a gente tem que levar para refletir. A UERJ agradece ao Senhor, tudo de bom, felicidade. Ali fora tem um docinho, todos por favor peguem. Tem você me pode ir embora, agradecer a Deus, uma aqui. Também tem esse livro aqui, Manos Separados, que fala sobre o amor transcendental. Quem quiser vir, é só adquirir aqui, tem livros, revistas. Só chegar mais. Jai Gurudev aqui! Shri Bhaktivedanta Swami Maharaj ki! Se quiser beber mais, também é quente. Ele tá quente, eu acho que só um pouquinho. Se ele quiser um pouco mais, se quiser no meio da palestra ele rasgar. Aí, se botar, eu já não tenho. Mas foi muito quente, por isso aqui dá pra botar só um pouquinho. Esse aqui tem português. Ó, esse português só tem ele. Esse é o nem mais. Esse. Deixa eu dar uma Tá aprendendo a tocar. Tá aprendendo. Vai. Hare Krishna, de amor. Krishna, Estrada Velha da Tijuca. Vai, Vai vai ser de manhã cedo. Isso. 7.